Mais uma vez com você para outro programa Falando ao Coração, quando durante meia hora eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus, eu quero conduzir você a experiências vivas, importantes e preciosas na presença de Deus. Todos aqueles que diariamente dedicam um tempo para Deus, têm o tempo todo de Deus consigo. Então é hora de termos o nosso momento devocional, fazemos o nosso culto de hoje. E durante esta meia hora vamos orar juntos, vamos meditar na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e vamos receber algo novo que nos fortalece, que nos alegra, que nos renova. Falando ao Coração existe e está no ar há mais de 20 anos, todos os dias, para que você possa contar conosco, para que bênçãos estejam chegando até você. Através do Falando ao Coração, você tem a oportunidade de viver uma vida de fé, viver uma vida de esperança, viver uma vida de alegria, porque aqui nós não falamos de outra coisa a não ser no propósito de Deus para cada pessoa, para cada coração, especialmente para você. Então vamos viver este programa intensamente, não saia daí, para um pouco naquilo que você está fazendo, e deixa Deus fazer uma grande obra na tua vida. Porque aquele que busca a Deus diariamente tem sempre bênçãos novas para desfrutar. E quando desfruta, também compartilha. Porque você recebe de Deus e passa para frente como testemunha de Cristo daquilo que Ele tem feito na tua vida, como mensageiro do Evangelho, falando daquilo que Deus pode fazer na vida de outra pessoa, como um que, vivendo a vida cristã, tem o prazer de levar outras pessoas também a fazer o mesmo. Por isso assista o programa, preste atenção em tudo, deixa Deus falar com você, porque Ele fala nos dias de hoje, dias de turbulência, dias de dificuldade, dias de desafio, dias de problema. Deus está sempre presente para nos dar a força necessária. Aquele que serve a Deus não está isento de passar pelas turbulências e dificuldades e conflitos e problemas que a vida oferece. Mas tem uma diferença, ele tem a força de Deus para, ao no enfrentar, alcançar a vitória. Assim como Davi enfrentou o gigante e venceu, assim como Pedro enfrentou a prisão e venceu, assim como João enfrentou o exílio e venceu, assim como Abraão enfrentou perseguições e venceu, você também pode vencer. Você também pode ser um grande vencedor. O segredo é sempre manter conectado com os céus. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que me ajudam financeiramente manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos vocês que no momento estarão orando comigo e também todos os nomes que chegarem aqui para mim. Estes 2 telefones que você vê aí na tela, eles estão à sua disposição. Se você tem um WhatsApp, eu prefiro que você faça tudo pelo WhatsApp com mensagem por escrito. Se você não tem WhatsApp, liga no fixo e alguém vai te atender. Mas tudo muito fácil para que você possa participar do programa, para que você possa inscrever-se no programa para contribuir e este programa ter recursos para continuar diariamente levando bênçãos a tantas pessoas pelo mundo afora. E aí você será recompensado diretamente por Deus, porque Ele é o dono da obra. O que fazemos aqui é para Ele, é por Ele e por vocês que nos dão o privilégio da sintonia. Quero inclusive pedir a você que de vez em quando entra no YouTube para assistir o Falando ao Coração, porque todos os dias eu estou aqui na televisão, onde você me assiste agora, mas estou também no YouTube. Já tem mais de 3.000 programas armazenados no YouTube. Se você entrar lá, não deixe de se inscrever no nosso canal. O canal é o Falando ao Coração. Se inscreva, dá o seu joinha lá e compartilhe o link com pessoas em qualquer parte do mundo, para que elas também possam viver conosco esta obra evangelística e missionária. Através do Falando ao Coração você pode ganhar almas para Jesus, porque como aqui eu falo é de Jesus, Jesus que salva, liberta, transforma, abençoa, renova
e fortalece. E essas pessoas que nos assistem estão conhecendo Jesus. E quem passa a conhecer Jesus não erra. Quem passa a conhecer Jesus se fortalece. Quem passa a conhecer Jesus vive uma vida de equilíbrio, uma vida alegre, uma vida feliz. Então conto com todos vocês. Bom, hoje é sexta-feira, final de semana chegando. Eu quero convidar você para neste domingo estar conosco aqui. Escolha um dos cultos. Eu tenho o primeiro às 10 da manhã, o segundo às 7 da noite. Ter você conosco será um privilégio. Poder apertar a sua mão no final do culto é só você ir lá na frente e conversar comigo, será um prazer te receber. Então venha cultuar a Deus conosco neste domingo. Não fique fora, porque Deus tem sempre coisas novas e preciosas para nos proporcionar. E esse domingo vai ser tremendo mais uma vez, vai ser glorioso mais uma vez, vai ser poderoso mais uma vez. Espero vocês todos para que estejam conosco aqui. Caso você está longe de Goiânia e não tem como estar presente, aí você assiste o culto pelo YouTube. É só procurar Falando ao Coração, você sintoniza, aí você canta conosco, ora conosco, recebe a ministração da palavra e desfruta da bênção de Deus. Conto com você, porque aqui na Betel a gente preocupa com tudo. Preocupa desde o estacionamento, área fechada para você estacionar seu carro. Preocupo com as crianças, espaço com ar-condicionado, cadeiras estofadas e tudo, para que as nossas crianças se sintam confortáveis de vir na casa do Senhor. Espaço para os adolescentes, com também espaço preparado para eles. Espaço para todas as pessoas, inclusive agora, neste mês de novembro, na última quinta-feira de novembro, às 3 horas da tarde, nós teremos o primeiro culto dos 60+, ou seja, aquelas pessoas que já alcançaram essa marca importante da vida, de passar os 60 anos, 60, 70, 80, 90, até a idade que for, não tem limite. Então, venha. Então você traga seu avô, traga seu pai, traga sua avó, sua mãe, sua tia, aquela pessoa que na sua casa já não vai mais à igreja, porque tem aquela dificuldade, às vezes com barulho, com muita gente, com essas coisas. Então nós vamos ter um culto específico para estas pessoas. Vamos falar a linguagem delas, vamos ministrar a bênção do fortalecimento físico e espiritual na vida delas, vamos cantar músicas que elas gostam, músicas que elas vão lembrar o passado, e vamos levar essas pessoas a cultuar a Deus com alegria. Com alegria. Então, fique sabendo, última quinta-feira de novembro, 3 horas da tarde, nós teremos o culto dos 60+. Estamos organizando para que os nossos idosos possam sentir-se jovens entre nós. Ah, mas eu vou participar de um culto desse, eu não tenho 60. Não tem problema, pode vir, qualquer idade. Mas você venha sabendo que nós vamos cantar as músicas antigas, que nós vamos falar uma palavra mais suave, para que as pessoas possam degustar das bênçãos de Deus aqui conosco. Então nós pensamos em tudo, nós queremos que vivam bem as crianças, vivam bem os adolescentes, vivam bem os jovens, vivam bem as famílias, vivam bem os idosos também, porque eles também são bênçãos na nossa vida e bênçãos na história. Deus abençoa todos de maneira especial e nós não podemos fechar a porta para ninguém. Venha estar conosco, Deus tem algo grande na vida de vocês. Quero neste instante proferir a primeira oração, quando eu quero orar por todas as pessoas que têm contribuído, têm me ajudado a fazer esse programa, que têm sido um instrumento nas mãos de Deus para que o Evangelho seja proclamado através do programa. Quero orar então por você que é evangelista associado. Oremos. Senhor Deus e Pai, sou agradecido por todas estas pessoas que, entendendo a necessidade de proclamar o Teu Evangelho, têm nos ajudado a fazer esta obra. Eu quero, Senhor, que elas se sintam aqui do meu lado e juntos nós estamos falando de Ti, proclamando as Tuas bênçãos, abençoando vidas por todos os lugares. Abençoa e recompensa todas essas pessoas que, contribuindo, estão ajudando nesta tarefa importante de levar a Tua palavra a tantos corações pelo mundo afora. Por isso, abençoa, prospera, dá vitória, realiza sonhos, recompensa, Senhor, todas essas pessoas. No nome de Jesus eu te peço. Amém
e graças a Deus. Vamos para a mensagem bíblica de hoje. Eu quero ler com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o último versículo do capítulo 1, que é o versículo 26, que diz assim: Então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. A primeira coisa que eu entendo aqui é que a obra de Deus nunca será incompleta. Ela será sempre completa. Jesus, no seu ministério, chamou 12 homens que ele os consagrou como discípulos, apóstolos, como alunos dele, discípulos dele, naquela jornada importante que ele realizou de praticamente 3 anos, cumprindo a missão para a qual ele veio ao mundo. Infelizmente, um deles, o traidor, chamado Judas, ele entrou por um caminho que não foi bom para ele. Ele traiu o Senhor Jesus, ele vendeu o Senhor Jesus, ele desonrou o Senhor Jesus, ele se afastou. E para completar o caminho errado, porque um abismo chama outro abismo, ele cometeu um suicídio. Então, aqueles que estavam completos no número 12, e veja que no Antigo Testamento nós temos 12 anciãos, e agora no Novo Testamento nós vamos ter 12 apóstolos. Esse número é um número perfeito. Mas criaram outros apóstolos, arranjos humanos que se formaram. O próprio apóstolo Paulo, ele não foi contado como apóstolo, mas foi considerado um apóstolo, e aí cada um tem a oportunidade de viver aquilo que sonha, aquilo que projeta, e tem muita gente que vive atrás de títulos, e aí esses estão sempre procurando de alguma forma usar um dos títulos para que possa definir aquilo que faz. Sem dizer que sou contra ou a favor disso, não estou aqui tecendo críticas a ninguém. Eu respeito o desejo de cada um, e eu acho que todas as pessoas têm direito de pensar conforme eles querem, desde que sejam coerentes com a Bíblia, e cada um leva a sua vida de acordo com aquilo que almeja, desde que é apoiado pela Bíblia, não há nenhum senão em cima disso. Então, aquele número que era completo de 12 apóstolos, agora ficou incompleto, somente 11 apóstolos. Pedro, então, convocou uma liderança de mais de 100 pessoas e apresentou a necessidade de eleger alguém que pudesse substituir a Judas, que tinha se precipitado por causa daquilo que ele fez de errado. Então, aí escolheram 2. Escolheram esse que nós temos aqui o nome dele de Matias, mas escolheram também um outro que era chamado Barsabás, ou José, chamado Barsabás. Então, cada um deu uma opinião e tal, sei que afunilou para que esses 2 fossem apresentados. Como eram 2, só queriam escolher um, eles fizeram ali uma eleição. Aqui fala lançar sorte, talvez colocou os nomes num papel, mandou alguém tirar, pode ter sido assim. Ou então deu uma folha de papel para cada um colocou, e a sorte, a eleição concluiu que Matias deveria ser o substituto de Judas. A verdade é que a obra de Deus sempre será feita. A obra de Deus nunca para. A obra de Deus continua, apesar dos pesares, apesar das dificuldades. Alguém pode cair na caminhada, alguém pode morrer na caminhada, alguém pode desistir da caminhada, alguém pode desviar da caminhada, mas a obra do Senhor será feita. E Deus sempre terá alguém para dar continuidade. Quando você olha a história, Jesus chamou 12, esses 12 são apresentados como apóstolos, mas depois você vai observar que tem 120, e depois tem 500, lá no dia que Jesus subiu ao céu, tinha mais ou menos 500 pessoas. Então esse número cresceu assim, num processo de multiplicação, porque Jesus decide por todo o mundo. Então ele precisa de pessoas para fazer a sua obra, e ele sempre vai contar com pessoas. E nós que temos a oportunidade de sermos testemunhas de Cristo nesta terra,
devemos fazer isso com alegria, com prazer, com satisfação, porque nós estamos dando continuidade àquilo que Jesus começou. Veja que quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou e os apóstolos continuaram, os discípulos continuaram, os cristãos continuaram e essa continuidade tem alcançado os nossos dias. Praticamente 2000 anos depois que Jesus deu aquela ordem imperativa de que todos deveriam sair pelo mundo afora, pregando o seu evangelho, essa ordem foi primeiro acatada, segundo sustentada. Veja como é a obra de Deus. Se você comparar o cristianismo com outros movimentos existentes no mundo, seja na área que for, na área política, na área filosófica, na área intelectual, cultural, na área, em todas as áreas que você avaliar, você vê que alguns movimentos surgiram no mundo no transcorrer da história e eles começam às vezes pequeno, às vezes alcançam um crescimento, depois dá uma estabilidade e a tendência é depois diminuir. Nunca prossegue naquela linha ascendente sem parar. O evangelho é diferente. O cristianismo é diferente. Começou com Jesus, depois com mais 12 os apóstolos, depois mais 120, mais 500, mais 3.000 que agregaram no dia que Pedro pregou no Pentecostes, e assim a obra foi crescendo. E o mundo inteiro tem conhecido a palavra de Deus. Por mais rejeição que alguns possam levantar, por mais perseguição que alguns possam empreender, mais indiferença que alguns possam dedicar, o evangelho prospera, o evangelho cresce. Já fomos tratados de povo de ponta de rua, já fomos tratados de gentinha, já fomos tratados de muitos nomes, mas a igreja não parou, porque nada detém a caminhada da igreja, nem pandemia, nem perseguição, nem dificuldade, nem indiferença, nem incredulidade, nada impede, porque Deus vai ter sempre alguém para dar continuidade. Por isso, neste instante, quando os discípulos ali reunidos com mais de 100 pessoas, escolhe Matias, é justamente nessa linha. A obra do Senhor continua, a obra do Senhor não pode parar, a obra do Senhor prossegue. E assim tem percorrido séculos e séculos. Quantas perseguições se levantaram, quantos cristãos, quantas lideranças foram mortas por leões, foram queimadas no fogo, foram perseguidas, decapitadas, arrastadas nas ruas, e todo tipo de sofrimento e tortura passaram, e foram ameaçadas com paredões e coisas assim, mas o evangelho continuou. O evangelho continua, porque o sangue de cada cristão derramado é uma semente que é semeada, e essa semente brota e o evangelho prospera. Porque pode acontecer o que for no transcorrer da história contra a igreja não para, a igreja continua. A igreja é essa força extraordinária, quando uma boa parcela da sociedade mundial confessa a Cristo como Salvador, tem em Cristo a sua fonte de esperança, tem em Cristo a sua alegria e serve a Cristo de toda a sua alma e de todo o seu coração. Como pode uma organização prosperar tanto no mundo? Porque todos aqueles que abraçam a fé cristã, eles não entram só com a sua fé, eles entram com seus recursos, entram com a sua capacidade, entram com a sua aptidão, entram com tudo o que tem, porque servir a Deus é servir a Deus com todas as forças. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força. Então, cada um tem uma força. Aquele que tem muito dinheiro tem uma força financeira. Aquele que tem uma intelectualidade bem exacerbada, bem evoluída, ele tem a força intelectual. Aquele que tem, às vezes, uma aptidão diferenciada, ele tem ali a sua força. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E aí a igreja sobrevive como? Não tem contribuições do poder público, não cai malas de dinheiro do céu,
Não tem nada disso. Mas contribui quem? Aqueles que frequentam, aqueles que participam, aqueles que conhecem a Cristo, recebem o perdão para os pecados, passam a viver a vida nova e a partir daí começam também a patrocinar, a financiar para que a obra continue. E este tem sido o segredo do crescimento do Evangelho, porque cada um contribuindo. Aquele que tem menos força, contribui com menos que tem. Mas aquele que tem mais força, contribui com a maior força que tem. E assim é algo que nós vemos importantes. Quando às vezes alguém fala, eu sou contra falar de dízimos e ofertas na igreja, olha, não adianta você ser contra, porque isso é vontade de Deus. Isso é um propósito divino, porque Deus provê para nós as bênçãos espirituais e nós provemos para o reino as bênçãos materiais. É uma parceria importante. Então, o segredo da igreja é esse, porque cada um de nós somos parceiros de Deus na expansão do reino dos céus. Cada um de nós somos parceiros de Deus no crescimento da igreja. Cada um de nós somos parceiros de Deus no avanço da evangelização, na obra missionária e assim por diante. Então, precisamos de recursos, sim. Por que precisamos? Porque temos que construir templos, temos que adquirir equipamentos. Você vai nas igrejas hoje, são templos bonitos, custou muito dinheiro, em lugares nobres custou muito dinheiro, está bem equipada com telões, com equipamentos de som, com equipamentos musicais, tem profissionais de todas as áreas ali atuando para que o culto a Deus seja um culto vivo e importante. E de onde vêm os recursos para manter tudo isso? Através das contribuições. Então, deixo com você um conselho. A igreja cresce porque tem pessoas que amam a obra e contribuem. Ah, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa, mas nós que administramos a obra de Deus aqui, precisamos de recursos para que isso seja feito. Deus nos dá, repetindo, as bênçãos espirituais e nós, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, provemos a obra de Deus aqui no sentido material e humano. Por isso a igreja nunca parou de crescer. Ninguém contribui por obrigação, por lei ou coisa parecida. É por amor, por compromisso, por ter o prazer de ver a obra de Deus ser feita. Então ele diz, olha, eu vou dar a minha parcela de colaboração. E assim a obra prospera e cresce e o nome de Jesus é proclamado e o Evangelho é anunciado. Aqui mesmo é uma prova disso. Comecei falando ao coração há mais de 20 anos atrás e todos os dias eu tenho estado aqui para falar de Cristo, mas isso você sabe, custa dinheiro. Eu tenho um estúdio que tem funcionários, que tem todos os equipamentos necessários e aqui são produzidos todos os programas e depois tem o espaço na televisão para que os programas sejam veiculados e a obra do Senhor está sendo feita. Como? Através de contribuições que as pessoas dão de coração. Aqui nós não estamos vendendo lote no céu, aqui nós não estamos vendendo salvação, aqui nós não estamos vendendo prosperidade, não. Aqui nós estamos anunciando o Evangelho e as pessoas contribuem com prazer, com alegria, para que o nome de Jesus seja proclamado. Então veja, a obra do Senhor nunca parou. A obra do Senhor nunca parou de crescer. A obra do Senhor nunca parou na sua caminhada, porque eu, você, entramos nessa caminhada um dia e estamos nela até o fim. Eu tive o privilégio de, quando nasci, meus pais já estavam na igreja e durante toda a minha vida, e olha que eu já tenho 74 anos de idade, estou na igreja, fazendo a obra, fazendo para que o Evangelho seja pregado. Renunciei vida profissional, eu tinha a minha carreira como economista, eu como administrador, poderia ser um advogado, que eu tenho o curso de direito também, mas eu preferi ser um pregador do Evangelho, eu preferi ser um pastor. Ah, mas eu poderia ter uma vida talvez mais tranquila, exercendo uma profissão, mas alguém precisa fazer a obra. Então eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de ser um proclamador de boas novas neste mundo. E eu dou graças a Deus por você, que também tem pensado como eu. Por isso, a Igreja do Senhor não sofre o processo da descontinuidade. Pelo contrário, ela sempre continua crescendo, continua ampliando. E hoje, Goiânia, por exemplo, quando eu cheguei em Goiânia há 50 anos atrás, essa cidade tinha
podia contar nos dedos as igrejas que ela tinha. Hoje, só na rua que eu estou, aqui na avenida que eu estou, eu posso contar umas 5 ou 6 igrejas estabelecidas. E assim em todos os bairros, em toda essa cidade, o nome de Jesus tem sido proclamado, porque você pode ser contra, mas tem outros que são a favor. Então, eu prefiro agradecer a Deus por aqueles que são a favor e pedir a Deus para que mude o seu coração e você também possa contribuir com a obra, porque a obra do Senhor, com você ou sem você, vai ser feita. Mas se você entrar, você faz história conosco. Então venha fazer parte deste trabalho importante de proclamação do Evangelho. O Evangelho vai continuar prosperando pelo mundo afora. Alguns investiram no Brasil, vindo dos seus países para aqui lançar a semente do Evangelho. Hoje o Brasil está investindo em vários países do mundo, levando essa semente preciosa e o Evangelho continua sendo proclamado em todas as línguas e em todas as nações. E você não pode ficar fora desta ação, porque, como disse, todos os movimentos nascem, cresce, estaciona, depois decresce. A igreja nasceu, cresceu, nunca estacionou e continua crescendo em todo o tempo. Até aquele último dia, quando a trombeta vai soar e para sempre com Cristo estaremos. Seja você alguém que faz a obra de Deus, porque Deus conta com você. Amém. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, é na autoridade e no poder do nome de Jesus, este nome que é sobre todo o nome, que eu quero agora, Pai, como ministro do Teu Evangelho, ministrar a unção da cura, a unção da alegria, a unção do fortalecimento, a unção da vitória na vida de todas essas pessoas que oram comigo. Também na vida de todas as pessoas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor neste altar. Alcança, Senhor, cada pessoa onde está, com poder e graça, e faz obras importantes acontecer. Opera milagres maravilhosos, e que os teus filhos vivam sempre, ó Pai, com alegria a tua obra. Sejam multiplicadores do teu reino, sejam discípulos de Cristo Jesus, e sejam, ó Pai, instrumentos nas tuas mãos para levar a tua palavra a diversos lugares pelo mundo afora. Se com todas estas pessoas, Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Amém e graças a Deus. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na tua vida. Espero encontrar com você, se Deus assim nos permitir, no próximo programa. E diga comigo agora, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.